O que são armas nucleares táticas e o que aconteceria se o Putin resolvesse usar elas? Konnichiwa, Rutan Kaminosenshi na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. O clima lá no território ucraniano em relação à Rússia está hipertenso. Nem vou pedir like, nem vou pedir inscrição, vou direto ao assunto. O presidente russo ameaçou usar armas nucleares agora lá no campo de batalha na Ucrânia, mas tal movimento com certeza alcançaria pouco e poderia desencadear uma guerra nuclear imparável, uma guerra de grande escala com o Ocidente. Armas nucleares táticas, meus amigos, estouraram no cenário internacional quando o presidente russo Vladimir Putin, enfrentando perdas no campo de batalha no leste da Ucrânia, segundo o que é divulgado pela grande mídia, ameaçou que a Rússia fará uso de todos os sistemas de armas disponíveis para que eles garantissem a integridade territorial da Rússia, que estava sendo ameaçada, segundo as palavras do próprio presidente russo. Putin simplesmente caracterizou a guerra na Ucrânia como uma batalha existencial contra o Ocidente que, segundo ele, quer enfraquecer, dividir e destruir a Rússia. E o presidente dos Estados Unidos, Vossa Desgracença Joe Biden, criticou as ameaças nucleares abertas de Putin contra a Europa, enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, minimizou as ameaças, dizendo que Putin sabe muito bem que uma guerra nuclear nunca deve ser travada e não pode jamais ser vencida por ninguém. Esta não é a primeira vez, inclusive, que Putin invoca armas nucleares na tentativa de deter a OTAN. O grande arsenal de armas nucleares táticas da Rússia, que não são regidos por tratados internacionais, vale ressaltar, é a doutrina de Putin de ameaça, que aumentam as tensões, mas, no entanto, todavia, armas nucleares táticas não são simplesmente outro tipo de arma no campo de batalha. Armas nucleares táticas, meus amigos, foram projetadas para serem usadas exatamente no campo de batalha. Elas são menores do que as armas nucleares estratégicas, como as ogivas transportadas em mísseis balísticos intercontinentais, que deixam os Estados Unidos preocupados agora com os testes da Coreia do Norte, inclusive. Pois a questão não é exatamente o uso de uma arma nuclear chamada tática, mas sim quantas delas podem ser usadas. As armas nucleares táticas variam em rendimento de frações de 1 quiloton a cerca de 50 quilotons, em comparação com as armas nucleares estratégicas, que têm rendimentos que variam de cerca de 100 quilotons a mais de 1 megaton, e embora ogivas muito mais poderosas tenham sido desenvolvidas durante a Guerra Fria. Isso é o que se sabe. A bomba atômica lançada em Hiroshima era de 15 quilotons. Então, algumas armas nucleares táticas são capazes de causar destruição generalizada, meus amigos. A maior bomba convencional, a Mother of All Bombs, ou a mãe de todas as bombas, conhecida também pela sigla MOAB, M-O-A-B, que os Estados Unidos lançaram, tem um rendimento de 0,011 quiloton. O sistema de lançamento de armas nucleares táticas também tendem a ter alcances mais curtos também, geralmente abaixo de 500 quilômetros, em comparação com armas nucleares estratégicas, que normalmente são projetadas para cruzar continentes. Alô, alô, Coreia do Norte. Como a força explosiva das armas nucleares de baixo rendimento não é muito maior do que as armas convencionais cada vez mais poderosas, os militares americanos reduziram sua dependência delas. A maior parte ali do seu estoque restante, cerca de 150 bombas,
chamadas de gravidade B61, adivinha onde está? Exatamente, implantada na Europa. O Reino Unido e a França eliminaram completamente seus estoques táticos. Isso é o que eles dizem. Paquistão, China, Índia e a queridíssima Coreia do Norte têm vários tipos de armamento nuclear tático. E acredita-se que o arsenal nuclear não declarado de Israel também incluam armas táticas. Olha só, se a festa começar, o que não vai se transformar esse planeta? A Rússia, ela reteve mais armas nucleares táticas, estimadas em cerca de 2.000, e confiou mais nelas em sua estratégia nuclear do que os Estados Unidos, principalmente devido ao armamento e às capacidades convencionais menos avançados da senhora Rússia. As armas nucleares táticas da Rússia podem ser implantadas por navios, aviões e forças terrestres. E as armas nucleares táticas são substancialmente mais destrutivas do que suas contrapartes convencionais. Explosões nucleares são mais poderosas por fatores de 10 milhões a 100 milhões de explosões químicas e deixam uma radiação mortal que contamina o ar, o solo, a água, suprimento de alimento, enfim, é semelhante a um desastre terrível, né? É repetir no mesmo lugar o que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl em 1986. Agora você pergunta, qualquer bomba nuclear pode ser tática? Veja bem, ao contrário das armas nucleares estratégicas, as armas táticas não se concentram na destruição mutuamente assegurada por meio de retaliação esmagadora ou dissuasão de guarda-chuva nuclear para proteger os aliados. Embora, inclusive, as armas nucleares táticas não tenham sido incluídas nos acordos ali de controle de armas, as armas de médio alcance foram incluídas já no extinto Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que foi feito ali, que durou de 1987 a 2018, e que, inclusive, reduziu as armas nucleares na Europa. Isso é o que eles dizem. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia reduziram ali os seus arsenais nucleares, né, de cerca de 19.000 e 35.000, respectivamente, ali no final da Guerra Fria, para cerca de 3.700 e 4.480 em janeiro de 2022, segundo o que foi relatado. A relutância da Rússia em negociar suas armas nucleares não estratégicas impediu outros esforços de controle de armas nucleares também. A questão fundamental é se as armas nucleares chamadas táticas são mais utilizáveis, né, nesse momento e, portanto, podem desencadear uma guerra nuclear em grande escala. Seu desenvolvimento foi parte de um esforço para superar as preocupações de como os ataques nucleares em larga escala eram amplamente vistos como imprevisíveis. As armas nucleares estratégicas estavam perdendo seu valor como um impedimento à guerra entre as superpotências também, e são questões que precisamos nos ater nesse momento. As potências nucleares seriam muito mais propensas a usar armas nucleares táticas, em teoria, né? E assim as armas reforçariam a discussão nuclear de uma nação. No entanto, qualquer uso de armas nucleares táticas invocaria estratégias nucleares defensivas. E a merda viria a partir daí. De acordo com o então secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, que declarou notavelmente no ano de 2018, ele disse que não acha que exista uma arma nuclear tática. Qualquer uso de arma nuclear a qualquer momento é um divisor de águas estratégicos e pode desencadear uma guerra terrível no planeta. Os Estados Unidos criticaram a estratégia nuclear da Rússia de escalar para diminuir, na qual as armas nucleares táticas
poderiam ser usadas para impedir uma ampliação da guerra para incluir a senhora OTAN. E embora haja desacordo entre os especialistas, as estratégias nucleares russas e norte-americanas se concentram na chamada dissuasão e, portanto, envolvem ataques nucleares de retaliação em larga escala diante de qualquer uso de primeira arma nuclear. E assim começa, meus amigos, a bagunça no planetinha. Isso significa que a ameaça da Rússia de usar armas nucleares como um impedimento à guerra convencional está ameaçando uma ação que, sob a doutrina de guerra nuclear, convidaria a um ataque nuclear de retaliação, se viesse os Estados Unidos ou a OTAN para se defender, ou um ataque nuclear de defesa e de prevenção. Vamos jogar a bomba na Rússia, uma bomba nuclear na Rússia, já que a Rússia está ameaçando jogar bomba nuclear. Ou seja, é uma situação extremamente delicada.